O Lanterna Fluminense encara o Vitória. Quinta-feira, 7 da noite, no Maracanã. Que baita crise existe no Fluminense nesse momento. Olha, complicado demais. E aí, Alan? Vamos lá, para o jogo em si. Fluminense e Vitória, quinta-feira, 7 da noite, pelo horário de Brasília, com transmissões do Sport TV e do Premiere. O Sport TV tem preferido ficar com os jogos mais cedo, muito por causa da Copa América agora, né? Já tinha acontecido na quinta-feira passada, agora fica com essa faixa mais cedo também. E agora esse jogo, portanto, entre Fluminense e Vitória com o Sport TV e Premiere. Se você não tem TV por assinatura, não dá para assinar o Premiere pela TV paga e nem tem o Sport TV no seu pacote, porque não tem TV paga, dá para assinar o Premiere também pela internet, no Globoplay e no Amazon Prime Video. É um jogo bem interessante a gente acompanhar, porque é um jogo da parte de baixo da tabela, de zona do rebaixamento, Fluminense com o pior início da era dos pontos corridos. E vou até falar aqui, Marino, o nosso André Hernan tá falando no Twitter, Fernando Diniz não é mais o técnico do Fluminense. Então, Fernando Diniz caiu do Fluminense, segundo o colega André Hernan, que sabe tudo de mercado, sabe tudo dessas situações de decisões dos clubes e tal. Fernando Diniz cai do Fluminense. Olha, eu tinha separado aqui várias linhas sobre a crise pela qual o Fluminense passa, pelo problema do Fernando Diniz, a pressão, a possibilidade de troca. Teve reunião de mais de 2 horas, se concluindo então com a saída do técnico campeão da Libertadores do ano passado, do comando do Fluminense. Lembrando que, curiosamente, o Fluminense é um dos classificados para as oitavas de final da Libertadores. Inclusive, Fluminense e Grêmio vão se enfrentar. Atualmente, o último e penúltimo colocados do Campeonato Brasileiro. Os dois se enfrentam nas oitavas da Libertadores. Enfim, técnico interino, então, nesse jogo contra o Vitória, tentando a recuperação, mas com vários problemas, né? O André e o Lelê estão lesionados, o Arias está na seleção e o Lima, que foi expulso no clássico contra o Flamengo, ele está suspenso. Já o Vitória, que não tem absolutamente nada com isso, não tem nada com a crise do Fluminense, não conta com o Lucas Esteves, que está suspenso, e com o William Oliveira, que é dúvida, mas está lesionado, viu? Ele tem alguns desconfortos ao longo de sua musculatura. Ele pode se juntar ao Camutanga, ao Bruno Vini, ao Yuri Castilhos, ao Janderson e ao Everaldo. Todos estes estão no departamento médico e desfalcam o time do Thiago Carpini. Olha, Alan, para dar o meu palpite, primeiro eu vou querer pedir um comentário, palpite de quem estiver nos assistindo. Acha que o Fluminense vai se recuperar, sim ou não? Acompanhado sempre pelo like. Mas eu quero dizer uma coisa, tia. Antes de acreditar na magia do novo técnico, eu acredito que há um baque, há uma confusão ali, a espiral da desgraça chegando ao seu ponto mais alto. E o Vitória tem melhorado bastante. Então eu vou ser ousado a ponto de dizer que o Vitória bate o Fluminense jogando fora de casa. Qual é o teu palpite? Esse seria o meu palpite se o Fernando Diniz tivesse continuado, porque já perdeu para o Atlético Goianiense, o que seria perder para o Vitória, né? Que acho que está jogando futebol até melhor nesse momento, embora esteja atrás na zona na classificação, na zona de rebaixamento, o Atlético está um pouquinho acima. Mas como tem agora a magia da mudança, eu acho que pelo menos o empate, o Fluminense, pelo menos o empate é muito jeito de falar, porque o empate é horrível pro Fluminense também, mas eu acho que não perde pro Vitória em casa, não. Vamos ver o que vai acontecer, quais vão ser os nomes, porque quando o Diniz cai do Fluminense, são duas coisas que a gente começa a acionar. É quem vai ser o novo técnico do Fluminense e para onde o Diniz vai, porque eu tenho certeza que não fica muito tempo desempregado, não. Ah, certamente. Não, e o mercado está se movimentando, né? O Cuca acabou de deixar o Atlético Paranaense. Então, o Cuca deixou o Atlético Paranaense, o Diniz sai do Fluminense, né? Pode rolar uma dança das cadeiras aí, pode rolar uma troca, não se sabe o que vai acontecer nesses ambientes de mercado, nessas trocas que costumam acontecer. Isso sempre mexe no time, mexe no elenco. Você acredita que o time melhora de forma mágica quando muda o treinador ou não, Alan? Eu acho que pelo menos uma mudança de ambiente existe, né? A gente não pode afirmar que este ou aquele time, os jogadores derrubaram o treinador e por isso vão mostrar serviço. Eu acho que tem uma mudança de ambiente que é normal. Acho que todo mundo que já trabalhou em qualquer lugar na vida sabe que quando muda uma chefia, quando muda um supervisor direto, muda o ambiente e você quer mostrar serviço para quem vai chegar para o lugar, né? Então, tem essa magia que não é bem uma magia, é uma coisa até cientificamente comprovável, né? O jogador querendo mostrar para quem vai chegar que ele
pode ser o titular, pode ser a primeira opção para determinada posição. Então eu acho que o Fluminense agora, quando sai o Diniz, é diferente de uma outra demissão de um treinador. É um treinador campeão da Libertadores, é um treinador que as pessoas costumam falar é muito autoral, né? Então ele tem um estilo muito próprio de ser técnico, e não vai ter outro do mesmo jeito. Então vai ser praticamente um reset que vão dar no Fluminense, né? Para quem era do tempo do reset no Mega Drive ainda, sabe o que eu tô falando, aquele botãozinho azul ou cinza lá, você aperta o botão reset e sabe. Porque realmente é uma situação complicada, por isso que eu falo, são duas questões, né? Para onde vai o Diniz e quem vai substituí-lo. E o Fluminense precisa fazer isso o mais rápido possível para estar em condições daqui a 2 meses, quando estiver enfrentando o Grêmio na Libertadores da América. Se o Renato Gaúcho não fosse o Renato Gaúcho, que tem tanta segurança no cargo ali, Marinho, eu diria até que dava para o Diniz enfrentar o Fluminense na Libertadores ainda esse ano. É. Ou o próprio Renato, quem sabe, enfrentar o Grêmio, né? Porque o Renato tem história no Fluminense, né? Mas, Dá para enfim, inverter até lá. a direção do Grêmio descarta totalmente a chance de trocar o Renato. Ele só sai se de fato ele quiser. Mas vamos aguardar próximos capítulos dessa história, né? Porque a gente sabe como é que é o futebol. As coisas acontecem rapidamente e a gente sempre se surpreende com alguma coisa, alguma mudança, alguma novidade.